Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e convido a você que está vendo este vídeo a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Para que a vossa fé não se apoie-se em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar. Senhor e Pai, uma vez mais nos colocamos diante da Tua presença, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que esta palavra venha penetrar em nossos corações e que a nossa fé seja aumentada cada vez mais pelo poder da Tua palavra, que aqui vai ser falada e pregada. É o que eu te peço e te agradeço. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pois bem, quando eu falo do livro de Coríntios, eu não posso deixar de citar o autor deste livro. O autor deste livro, nada mais, nada menos é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que se nós formos estudar um pouco sobre a vida dele, vamos saber que ele era conhecido como Saulo, pois ele era perseguidor dos cristãos. Mas a Bíblia diz que ele era um homem sábio e que estudou com Gamaliel. Em Atos podemos ver toda esta história e a história de sua conversão no caminho para Damasco. Mas o ponto principal aqui é falar sobre as cartas de Corinto, onde ele escreve para a igreja, tentando falar para os irmãos, ou melhor, falando para os irmãos, acerca de ser uma igreja à imagem de Cristo. Quando ele vem falar no capítulo 2, para que os irmãos não baseassem a sua fé no conhecimento humano, mas sim no poder de Deus, porque ele sabe que a nossa fé ela é só eficaz quando nós nos dedicamos totalmente ao Senhor e que a nossa fé ela tem que ser baseada no poder de Deus, porque é através do poder de Deus que está em Jesus Cristo que nós podemos vencer todas as aflições, todo o mal, todas as perseguições que o mundo nos traz. Vimos isso com os heróis da fé, que quando botaram a sua fé em Deus, não foram decepcionados. Muito pelo contrário. Todos os heróis da fé, Abraão, Moisés, todos eles do Velho Testamento, quando colocaram a sua fé em Deus, eles foram vitoriosos, porque no poder de Deus há vitória. No poder de Deus nós podemos confiar, porque através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a vitória e as bênçãos que nós almejamos e queremos conquistar. Mas para o poder de Deus agir, nós temos que ter fé, pois em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O combustível para mover o poder de Deus em nossas vidas é a fé. Só que eu sei que muitas vezes em nossas vidas a nossa fé decai por problemas, por dificuldades, por aflições, porque a nossa carne, o ser humano, ele é muito propício a errar, a pecar. E quanto mais nós pecamos, mesmo sendo salvos, mesmo sendo de Cristo, mesmo tendo aceitado a Cristo um dia, quando nós pecamos, a nossa fé começa a se esvair. Muitas vezes, quando não alcançamos os nossos objetivos a curto prazo, nós diminuímos a nossa fé. O que eu quero dizer aqui é que todo mundo tem um objetivo, todo mundo quer algo melhor.
mas nós não estamos pensando no porvir. Muitas vezes queremos basear a nossa fé apenas nas vitórias e conquistas deste mundo. Se Jesus me der um carro, se Jesus me der uma casa. Infelizmente, hoje o Evangelho está sendo pregado assim. Não se fala na salvação, não se fala mais em ter uma vida abdicada dos prazeres mundanos. Muito pelo contrário, o que estamos vendo cada vez mais é o cristão amigo do mundo e não inimigo do mundo. A Bíblia nos adverte que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porém, há muitos que estão se dizendo cristãos, que creem em Cristo, mas estão andando de mão dada com o mundo e com o inimigo. Porque se nós cremos em Cristo, as coisas deste mundo não podem nos fazer falta. Porque quanto mais nós buscamos a Cristo, mais a nossa fé vai ser aumentada. Porque nos mínimos detalhes Ele mostra o seu poder. Muitas vezes, aquilo que nós queremos e temos desejo em nosso coração não agrada a vontade de Deus. Então, assim como um pai que não quer ver o mal do filho, ele não nos dá. E essa questão de muitas vezes a gente não ganhar o que pedimos diminui a nossa fé. Mas, se nós tiver a mente em Cristo e saber que Ele é consumador da nossa fé, Ele é o fundador e consumador da nossa fé, e que tudo que Ele deseja é o nosso bem, e tudo que Ele deseja é a nossa salvação, porque a principal missão do cristão é falar do amor de Deus, mas não diminuir a sua justiça. A nossa fé tem que ser baseada num verdadeiro cristianismo. Quando Paulo fala, não baseie a sua fé na sabedoria humana, é que nós não podemos basear a nossa fé apenas no que nós vimos, mas sim naquilo que nós não vimos, mas cremos pelo poder de Cristo Jesus. Ele é a base da nossa fé. Através de Cristo, nós podemos alcançar a vitória no poder de Deus, porque o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Quando nós nos dedicamos a viver uma vida para Ele, com Ele e por Ele, porque somente nele que nós alcançaremos a vitória, somente nele a nossa fé vai ser aumentada. Se nós formos ler a palavra, se nós formos nos dedicar cada vez mais a Cristo, cada vez mais a nossa fé em Deus vai ser maior, vai ser aumentada, porque nós nos dedicaremos cada vez mais, veremos cada vez mais testemunhos de fé, de pessoas que creram e receberam, e isto vai aumentando a nossa fé para que um dia, quando chegar no momento certo, Deus venha agir na nossa vida. Mas não podemos nos esquecer que a base e a primícia da nossa fé é a salvação. Nós devemos falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus transforma. Amém. Mas nós não podemos esquecer que o principal objetivo do cristão é ir morar com Cristo um dia no céu. E para isso, nós temos que crer e ter fé em Jesus. Temos que ter fé, porque a base do poder e do mover do poder de Deus é a fé. Sem fé, nós não alcançaremos vitória alguma, mas com fé, confiança em Cristo, saberemos que muitas vezes a vitória pode estar longe ou pode estar perto, mas com fé e confiantes em Cristo, iremos vencer. Estas palavras eu entrego para você que está pensando em desistir muitas vezes, achando que Deus não olha para você, que Deus não fala com você, mas nós temos que entender uma coisa. Deus,
Ele fala conosco todos os dias, se nós quisermos. Deus, Ele fala conosco através da palavra dEle. A palavra de Deus é a Bíblia é a boca de Deus falando. Se nós formos ler, meditar na palavra do Senhor, vamos ver cada vez mais a sua voz através da Bíblia. Temos que ter fé no Senhor e temos que basear a nossa palavra, a nossa vida na palavra de Deus que está aqui, na Bíblia Sagrada. Vamos confiar cada vez mais no Senhor e ter fé no Senhor Jesus, e que Ele pode nos ajudar, nos transformar e aumentar cada vez mais a nossa fé para nós alcançarmos o poder de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu entrego essas palavras a quem está ouvindo e que possa, Senhor, ser tocado pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor Jesus, na simplicidade deste vídeo, mas com o coração aberto para transmitir a Tua palavra, eu assim o fiz. Peço que o Senhor abençoe a minha vida e também de quem está ouvindo essa palavra, e que o Senhor venha transformar as nossas vidas e que nós possamos entender que o poder verdadeiro está nas Tuas mãos e que nada e nem ninguém pode fazer com que nós alcançamos os nossos objetivos além de Ti. Que nós possamos crer cada vez mais no poder da Tua palavra e que o Senhor venha transformar as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e que tenha uma ótima semana. Amém?